estamos de volta com o Momento Ambiental. No programa passado nós falamos de como montar um vaso. Hoje eu queria falar um pouco sobre como cuidar desse vaso. Nós temos vasos em casa e muitas vezes não sabemos como regar esse vaso, como adubar esse vaso, que momento fazer isso. Eu tenho aqui alguns exemplos de vasos. Aqui eu tenho um vaso de buchinho com pedrisco como forração. Como é que nós vamos cuidar desse vaso? Essa é uma planta que tem que ser podada para ela ter esse formato de bolinha desejado. E como fazer a adubação dessa planta? Eu recomendo adubar o seu vaso de 3 a 4 vezes por ano. A formulação de adubação vai variar de acordo com a estação do ano também. Eu recomendo a formulação 10-10-10, nitrogênio, fósforo e potássio. Isso vai trazer um equilíbrio para a sua planta. E fazer essa adubação de 3 a 4 vezes por ano. Eu também costumo fazer o seguinte, cada planta vai exigir uma manutenção. Existem plantas em vasos que nós fazemos uma manutenção de extrair a planta daqui, cortar as raízes, trocar essa terra que está no vaso, trocar o substrato dela e plantá-la de novo, e replantar essa planta. Porque ela está aqui dentro do vaso e daqui a pouco acabou os nutrientes que ela tem, tanto da forma orgânica quanto da forma química. Então a troca da terra dos vasos também é importante fazer isso de vez em quando. Mas a reposição de adubo químico nas plantas é que vai trazer um vigor o ano todo dessa planta. E como é que nós vamos fazer a rega disso? Alexandre, meu vaso eu molho muito, molho pouco, ele está dentro da varanda, ele está dentro de uma sala, ele está ao ar livre, no sol. Como é que é a rega disso? Eu diria que a melhor forma de você ver se o vaso está molhado, se o vaso está faltando água ou não, é você, por exemplo, um vaso de pedrisco, você puxar um pouco o pedrisco, se ele tiver bidim, essa manta aqui embaixo, você puxar essa manta e colocar o dedo. O melhor jeito de você ver se ela está molhada ou não é colocar o dedo e ver se a terra está úmida. A terra está úmida superficialmente, está ótimo. Uma outra dica, não molhar muito o vaso a ponto dele escorrer embaixo, no dreno. Porque isso você vai sujar o seu piso, porque a terra vai escorrer para o piso e vai levar todo o nutriente embora. Então é importante você fazer mais regas semanais com uma quantidade menor. Então você rega mais superficialmente. A quantidade que você percebe que molhou as raízes dessa planta. Isso vai variar também de acordo com o tamanho das plantas. Aqui eu tenho uma outra planta, que é uma forração, uma planta de porte menor. Então imagina que ela tem esse tamanho, que está para cima do vaso, ela vai ter mais ou menos esse tamanho para baixo das raízes. Então o jeito de você molhar é de acordo com o que ele tem de raiz. E temos um outro vaso com uma forração embaixo. Esse não tem nenhuma e esse tem uma forração. Então é importante você molhar todo o vaso, toda a extensão do vaso, para que toda a forração fique molhada. Uma outra coisa importante, tirar folhas amarelas das plantas. Isso diminui o acúmulo de insetos, diminui a incidência de fungo, de outras doenças nas suas plantas. Isso é muito importante também. E perceber do lado de baixo das folhas, de vez em quando fazer um exame rápido, porque tem muitos insetos, como a cochonilha, que vai atacar a sua planta na parte inferior da folha. E aí você não percebe isso quando você olhou, a planta está morrendo e você não sabe por que é, você não chegou a ver o que é. Então essa análise visual é muito importante também da planta. Trazer ela sempre limpa, sempre com uma rega constante e sempre nutrida através da adubação. Isso acho que são dicas básicas e muito importantes para você ter uma planta com vigor, com uma beleza, com verde bonito na sua casa. Ficou aí a dica da semana. Na semana que vem nos encontramos de novo para falar mais sobre paisagismo. Um abraço, até lá!